Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma dica do site Processamento Digital, que é um canal de conteúdo oferecido pela X Tecnologias Geoespaciais. Na aula de hoje, vamos demonstrar os passos necessários para a construção de um mapa ipsométrico no sistema QGIS. Se você não conhece o trabalho do site Processamento Digital, você pode acessar o endereço www.processamentodigital.com.br. E lá no site você pode ter acesso a muitas novidades sobre geoprocessamento, sensoriamento remoto e dicas gerais, tudo que tem relação com geotecnologias. Muito bem, vamos aqui rever os passos para a construção do nosso mapa ipsométrico. Eu tenho aqui minha pasta Geo, onde todas as pastas com os mapas que eu estou criando estão aqui armazenados. Então vou abrir aqui o projeto do QGIS para mostrar, em primeiro lugar, como o resultado do processo. Então vou mostrar aqui o resultado do processo, que é o mapa ipsométrico. Bom, em primeiro lugar, o que é um mapa ipsométrico? Nos meus docs aqui, eu tenho um tutorial feito para o sistema Spring, onde o autor, que no caso é o INPE, dono do documento, ele explica o que é a ipsometria. Ipsometria é uma técnica de representação da elevação de um terreno através de cores. As cores utilizadas possuem equivalência com a elevação do terreno. Geralmente, utiliza-se um sistema de graduação onde as cores frias, exemplo verde, representam a baixa altitude, enquanto as cores quentes, exemplo laranja, vermelho, representam uma alta altitude do relevo. Então esse aqui é um exemplo de um raster ipsométrico feito para o Rio Grande do Sul. E essa representação ipsométrica está considerando aqui o relevo mais baixo, começando do verde, realizando uma transição para o amarelo e finalizando no marrom. Então essa é a representação ipsométrica por um trabalho que foi feito para o estado do Rio Grande do Sul. Você pode construir sua própria rampa de cores que possa representar melhor o relevo. Isso aqui é apenas um exemplo, é apenas uma das opções. E eu tenho aqui no formato de imagem capturado desse documento, porque quando eu tenho a imagem eu posso entender o padrão de cores utilizado para representar essa rampa. Muito bem, então você precisa, em primeiro lugar, definir as cores do seu mapa ipsométrico. Vou apresentar dois resultados. Entender o mapa ipsométrico vai levar você a buscar o dado principal para realizar esse trabalho. Você precisa de um modelo digital de elevação. Eu tenho aqui o SRTM, já devidamente recortado para o limite de Sergipe e definido no sistema projetado ou sistema plano. Eu sempre faço a reprojeção dos dados para o sistema plano, antes de executar qualquer procedimento. Então você precisa de um MDE. Eu vou disponibilizar esse MDE de Sergipe, caso você tente, ou você tenha interesse, de reproduzir essa técnica. Muito bem. Vamos criar um novo projeto do QGIS e vamos iniciar as atividades de geração do raster ipsométrico. Você vai precisar do MDE e da rampa de cores. Para o estado de Sergipe, eu vou representar os intervalos da elevação com a mesma rampa de cores que estava ali no documento do INPE. Mas também devo apresentar uma outra rampa de cor. Vamos analisar aqui. Vou acessar meus dados e vou adicionar o MDE no meu projeto do QGIS. Aqui, Sergipe TM24S, ok. Isso aqui é um modelo digital de elevação, ele é um raster de uma única banda em tons de cinza, com valores numéricos representando a elevação. Quando você adiciona um modelo digital de elevação no sistema QGIS, o intervalo exibido aqui para você está dentro de um indicador conhecido como corte de contagem cumulativa. Porém,
Para a representação da elevação, você deve utilizar o indicador mínimo e máximo, porque ele vai exibir o intervalo mínimo e o intervalo máximo do relevo. Para configurar o MDE no intervalo mínimo e máximo, você acessa as propriedades. Na categoria Estilo, você troca a opção aqui, carregar valores de min e max. Marca o indicador min e max. Mais à direita você tem um campo chamado Precisão. Você troca a precisão para real e clica no botão Carregar. Note que os intervalos foram alterados. O valor mínimo de elevação nesse MDE de Sergipe é 1 e o valor máximo 728. Então você está amostrando o comportamento dos pixels no intervalo mínimo e máximo. Então aqui eu tenho o meu MDE exibindo os valores mínimo e máximo para elevação no recorte do estado de Sergipe. Outra característica importante para esses processos é conhecer os metadados do arquivo raster. Consultando as propriedades do MDE, eu posso acessar a categoria Metadata e ocultar algumas informações. As propriedades do raster são as informações mais importantes. Aqui mostra para você as estatísticas para essa banda. O MDE é um raster de uma única banda, então o valor mínimo de elevação 1, o valor máximo de elevação 728. A resolução espacial 3030 significa que esse é um MDE de 30 metros. Tipo de dado, sistema de referência. Só para ficar nesses valores principais aqui do metadado desse raster. Sergipe TM24S OK. Muito bem. O modelo digital de elevação é um exemplo de representação raster contínua. E para gerar o mapa ipsométrico, você deve converter essa representação contínua em representação discreta. O que é uma representação discreta? Uma representação raster discreta ou categórica significa que é um tipo de dado raster cujas fronteiras são bem definidas. Então, representação discreta. Um exemplo, o IBGE lança o mapa de solos. Você pode ver que, olhando no mapa de solo, você consegue diferenciar o que é argissolo, latossolo. Isso é um exemplo de representação discreta. As fronteiras do raster são bem definidas. Outro exemplo de uma representação discreta é o mapa de uso e ocupação do solo. O mapa passou por um processo de classificação e onde cada tema tem fronteiras bem definidas. Já o MDE não. Elevação, densidade, declividade são exemplos de representação raster contínua. O que é uma representação raster contínua? Considerando aqui a elevação, a partir de um ponto de referência, e no caso aqui você tem o nível do mar, o raster ele vai variando continuamente. A elevação ela aumenta, diminui. É difícil você mensurar esse fenômeno. Essa é uma representação de um fenômeno. O fenômeno que está sendo representado nessa imagem é o fenômeno que uma representação de um fenômeno contínuo, no caso aqui a elevação, você pode perceber que há uma variação na altitude. Então é difícil de ser mensurado. Portanto, reclassificar a elevação para transformar o mapa ipsométrico é converter de uma representação contínua para uma representação discreta. E nesse processo você vai agrupar as classes. Muito bem. Olhando para Sergipe, nós temos a elevação sendo representada pelo valor mínimo 1 e pelo valor máximo 728. Isso significa que eu posso agrupar esse raster em classes, a exemplo do que foi feito pela comunidade do Spring aqui. O raster do Rio Grande do Sul foi agrupado em classes de 0 a 100 metros, de 100 a 200 metros, você vê que dobrou, 200 a 400 metros também dobrou, de 400 a 600 metros teve um acréscimo de 200 metros, de 600 a 800 também 200, de 800 para 1000 também 200 e aqui por último acima de 1000. Então, como você pode perceber, o processo
utilizado para agrupamento dessas classes é chamado de reclassificação. Você tem um raster aqui contínuo e quer transformar esse raster em discreto. Bom, você vai ter que reclassificar esse dado. Como fazer isso? O QGIS utiliza alguns algoritmos do sistema GRASS. E no caso aqui, processar, caixa de ferramentas, eu posso utilizar o algoritmo chamado R-Recode. Se digita R.Recode. Esse algoritmo vai reclassificar o seu raster de acordo com as regras. Por isso, é importante estabelecer essas regras. Para Sergipe, como faremos? Vou abrir aqui um documento de texto, você pode abrir o bloco de notas, Notepad+, qualquer editor de texto, e começar a definir os intervalos. Se estou considerando uma elevação até 728 metros de altitude para Sergipe, vamos digitar aqui, no caso de 1 até 100, classificar como 1. Então o que acontece? Ele vai agrupar todos esses valores numéricos compreendidos entre 1 e 100 e vai transformar esses valores no valor 1. Isso é uma reclassificação. Ok? Próximo tema. Você vai digitar 100.12345.1 até 200. Classificar como 2. Então, de 1 a 100, classificar como 1. De 100, 1 até 200, classificar como 2. Esse aqui é o padrão de formatação que pode ser compreendido pelo algoritmo do GRASS R-Code. Muito bem. Hora de continuar com o processo. Vou copiar aqui. Vamos aqui de 200 até 300, classificar como 3. Muito bem, após definir o intervalo das 7 primeiras classes, você deve definir a elevação de 700 até o máximo da elevação. Então seria algo assim, de 700 até asterisco. Qualquer valor de pixel agrupado nesse intervalo, classificar como 8. Então você tem aqui os parâmetros para gerar a sua reclassificação com a ferramenta R-Code do GRASS. Você pode salvar o arquivo contendo as regras. Você salvou o arquivo com as regras e pode executar já o processo R-Code. No QGIS, basta executar o processo R-Code, está aqui já. Informo o MDE de Sergipe e vou definir o arquivo com as regras. Desmarque essa opção, salvo como arquivo. E vamos chamar de hipermetria Sergipe. Executo o processo. Processo executado com êxito. Posso fechar e adicionar o MDE reclassificado no meu projeto. Toda vez que eu adiciono um raster no QGIS, ele renderiza esse raster como um corte de contagem cumulativa. Você muda o controle para mínimo e máximo, precisão real, e carrega os valores mínimo e máximo reais. Então esse aqui é o meu MDE devidamente reclassificado e transformado em MDE isométrico. Tudo que eu tenho que fazer agora é associar uma falsa cor para esse MDE. Nas propriedades, troco o controle para banda simples falsa cor. Seleciono aqui a mesma lógica, mínimo e máximo, carregar, intervalo de 1 a 8. E aqui embaixo, posso definir o intervalo
para 8 classes. E também posso inverter a rampa de cores. Valores mais baixos como verde, valores mais altos como vermelho. E aplicar essa mudança no MDE. O MDE fica assim. Dessa forma é o MDE ipsométrico. Muito bem. Por último, você vai associar um padrão RGB para esse raster. Observando os intervalos, eu posso definir aqui na legenda um intervalo para esse raster ipsométrico, de 1 a 100, de 100 a 200, e assim por diante. E acima de 700 metros. Agora eu tenho a legenda para o meu raster ipsométrico. Muito bem. E agora eu posso aplicar uma rampa de cores seguindo o padrão RGB. A rampa de cores está pronta. Só você seguir um padrão de cores RGB, clicar em cada cor e associar uma cor RGB para seu raster ipsométrico. Se você está aproveitando a rampa de cores de um raster que já existe, como no caso aqui, esse aqui, você deve ter uma ferramenta para capturar o valor RGB dessa rampa e associar esse valor ao seu raster. Então, como eu posso capturar aqui esse valor RGB? Basta você abrir essa imagem em qualquer editor gráfico, pode ser o GIMP, Photoshop, e realizar a captura desse padrão RGB. Vamos aqui aplicar para esse. Vou usar aqui um editor online, que dispensa instalação no computador. Online. Foto. Editor. Tem esse aqui, o Online Photo Editor. Essa aplicação ele é semelhante ao Photoshop, ao GIMP, onde você pode abrir a imagem do computador e realizar alguns processos que não são muito sofisticados. Então aqui, abrir a imagem do computador, vou apontar para a pasta, e lá eu tenho o meu mapa ipsométrico do Rio Grande do Sul. E agora eu quero capturar esse padrão de cores e aplicá-lo no meu trabalho. Então eu posso mover aqui, ó. Programinha fácil de ser manipulado. Essa é a minha rampa de cores. Com a ferramenta conta-gotas, eu posso clicar na cor e definir o padrão RGB. Clique em cima da cor, tem aqui o padrão RGB. Então, para essa cor aqui, você tem 0, 117, 0. Daí você anota isso no bloco de notas, em algum lugar onde você possa consultar posteriormente. Acessórios, editor de texto. Então, classe 1 vai ser o padrão. 0, 117, 0. Tudo que eu tenho que fazer agora é anotar as classes de acordo com o padrão RGB. Então aqui, para a primeira classe, vai se chamar classe 1, eu tenho o padrão 0, 119, 0. Essa é a classe 1. Próxima classe. Posso usar a ferramenta de conta-gota e clicar na próxima cor. Vou ter o valor
do padrão RGB. Tem uma pequena variação aqui ou ali, mas nada muito significativo. Então você anota o valor da classe. E repete esse procedimento para todas as classes. Muito bem, eu tenho todas as classes devidamente capturadas com essa ferramenta Online Photo Editor. Eu posso capturar qualquer rampa, qualquer raster. E agora eu posso aplicar esse padrão RGB no meu raster ipsométrico. Primeira classe, eu tenho esse intervalo aqui, 0, 119, 0. Então você clica em cima da cor, 0, 119, 0 no canal RGB. Ele vai aplicar a cor. Próximo, 108, 2260. Você vai reproduzir a mesma cor visualizada ali no MDE do Sul, Rio Grande do Sul. Terceira classe, 254, 254, 128. E assim, repita esse procedimento para todas as classes. Muito bem, eu defini aqui as classes exatamente como estava naquela rampa. E a última classe, como eu tenho 8 e na rampa tem 7, vou atribuir o canal vermelho aqui, 255.00. Então, na última classe, qualquer intervalo nessa classe vai ser vermelho. Este é o meu mapa ipsométrico, devidamente configurado com intervalo de cores semelhante àquele que foi feito para o estado do Rio Grande do Sul. Então tem esse padrão de cores e eu tenho já pronto o raster ipsométrico. O raster ipsométrico é isso aqui. Já está pronto. Mas a ideia é aplicar o efeito de relevo de montanha. Posso multiplicar o relevo sombreado com esse raster. Então temos que gerar o relevo sombreado sobre o MDE de Sergipe, não é sobre o ipsométrico. Raster, análise, MDE, modelos de terreno. Seleciono aqui o MDE, não é o mapa ipsométrico, é o MDE. Vou definir a saída. Chamar de relevo sombreado. Tipo TIFF. Vou salvar. E vou selecionar o modo sombreamento. Aqui você tem um parâmetro exagero vertical. Se você ampliar o valor numérico do exagero vertical, você vai tornar a declividade mais acentuada. Tem também parâmetros de insolação e azimuth para o relevo sombreado. Esses parâmetros vão definir o sombreamento nas montanhas. Dependendo do azimuth que você vai colocar aqui, você vai ter um sombreamento diferente. Você pode colocar 270, 265 e definir qual é o melhor parâmetro para o seu relevo sombreado. Por último aqui, você basta clicar no botão OK e executar o processo. Processo concluído com êxito. Posso fechar e visualizar o relevo sombreado de Sergipe. Não alterei os parâmetros, mantive os parâmetros bem básicos.
Essa não é uma área com grandes altitudes, mas está bem representada aqui no relevo sombreado. Muito bem. Para aplicar o efeito do relevo sombreado sobre o mapa hipossométrico, você realiza uma multiplicação entre os dois. Acessa as propriedades, diminui a transparência dele para 50%. Você deve ampliar a transparência desse MDE sombreado para 50%. Você já vê o efeito do relevo. Para ficar mais bonito, nas opções de estilo, você troca o controle, que é aqui, renderização de cor, modo de mistura para multiplicar. E aplica. Você vai ver que o relevo ficou muito mais bonito. Então, é uma multiplicação entre o relevo sombreado e o raster hipossométrico. Muito bem. O último passo que você pode realizar nesse raster é ampliar um pouco mais aqui. Se ele estiver muito opaco, muito cinza, você pode aplicar no relevo sombreado um pouco de brilho ou contraste, com leveza para não sumir com o efeito da montanha. O sombreamento define o efeito do relevo. Então você não pode ampliar muito o controle de brilho e contraste para não perder essa característica do relevo sombreado. E aqui está o seu raster hipossométrico combinado com o relevo sombreado, exibindo esse efeito de montanha. Aqui está o seu raster. É um procedimento bem interessante, porque agora você sabe que você pode multiplicar qualquer tipo de raster com o relevo sombreado. Você pode, inclusive, multiplicar a sua bacia delimitada com o relevo sombreado. Você vai ter esse efeito aqui. E também editar os parâmetros do relevo sombreado para mudar a angulação, a sombra e o exagero vertical também. Então conseguimos concluir o processo com êxito, acho que não ficou nada de fora. Desta forma você vai gerar um raster hipossométrico com efeito de relevo sombreado. Esta é uma dica do site Processamento Digital. Quem fala com você é Jorge Santos. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Acabou? Não. Para mudar a rampa de cores, basta você selecionar esse mecanismo aqui e salvar a sua rampa de cores. Você vai salvar a sua rampa de cores e carregar a sua rampa de cores. Aqui onde eu salvei algumas rampas. E se você analisar, você tem esse padrão de texto, cor e legenda. Então tem algumas rampas aqui que eu posso abrir e avaliar o resultado. Salvei algumas e você pode definir suas próprias rampas. Então, há uma infinidade de possibilidades para a configuração do seu raster hipossométrico e agora chegou o momento de explorar os recursos dessa ferramenta. Uma dica bem interessante. E aqui essa aqui ficou bem mais representativa. Até porque essa unidade da federação, esse estado, ele é um estado literal, né? Então, basicamente, o terreno aqui realmente, parte do relevo é bem baixo. Isso também se aplica aqui
num raster hipossométrico do estado de Alagoas. Tem uma situação bem semelhante. Deixa eu carregar aqui. Esse aqui, ó. O raster hipossométrico do estado de Alagoas tem o mesmo padrão. Você vê que o relevo mais baixo foi definido uma simbologia para ele. Uma transição do verde, mas esse verde não quer dizer que é vegetação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse verde representa a parte mais baixa. Os outros tons são as partes mais elevadas.